Bom dia, tudo bem, crianças? Vamos para a nossa aula de português? Pega aí o seu material de português e vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção das atividades do livro, tá bom? Pega aí o seu livro e nós vamos lá fazer a correção. Pega o seu material, né? O seu livro, o seu estojo, tá bom? Vamos lá, então. Você vai abrir o seu livro, capítulo 3, páginas 81 e 82. Vamos lá. Pega aí, abre o seu livro, na página 81. Capítulo 3, né? A ciência em nosso dia a dia. Eu já mandei para vocês. Vocês já fizeram a leitura, né? Aí tá falando que tudo é água, correto? Nas imagens aí da página 78 e 79, nós temos várias imagens aí, né? Nós temos a imagem do menino com o picolé, vendendo picolé e água na garrafinha. Nós temos aí o mar, né? Que é água. Nós temos a menina pedindo picolé, ela está chorando, né? Está saindo lágrimas. Nós temos o rapaz que está com a garrafinha de água também, e ele está o quê? Suando, né? Nós temos uma mulher lá cozinhando milho. Ela está usando o quê? A água para cozinhar o milho, né? Então aí fala, olha, Tales de Mileto foi um filósofo da Grécia Antiga. Ele acreditava que tudo se originou de uma substância primordial, no caso, a água. Como você acha que ele chegou a essa conclusão? Né? Por que você acha que ele chegou a essa conclusão? Você percebe a presença da água na situação apresentada? Nós vimos aí, né? Vários exemplos de água nas situações aí. Atualmente, quando estudiosos chegam a conclusões importantes, como eles divulgam? Como temos acesso a essas informações? Então, esse capítulo, né? Capítulo 3, é um capítulo que vai estar falando sobre a ciência no nosso dia a dia, né? A discussão científica, né? Aí no livro de vocês, essa discussão científica, ela é iniciada em torno do tema da água, né? Então, quando ele fala que tudo é água, né? É porque nós podemos ver a água em praticamente todos os momentos da nossa vida. O nosso corpo, ele contém água, né? Então, olha lá, nós podemos encontrar água no suor, né, das pessoas, na lágrima da menina, né, lá na imagem, como bebida, água para beber, né, no picolé, no mar, na panela para cozinhar o milho. Nós podemos também encontrar água onde? Nas nuvens, no gelo do vendedor, né? Então, a água, ela está o quê? Em tudo, né? Então, por isso que ele fala que tudo é água, tá? Vocês leram o texto, né? Na página 80, né? Esse texto, ele é uma música, né? Planeta Água, no Guilherme Arantes, correto? Você já ouviu dizer que nosso planeta poderia ser chamado de planeta Água? O que isso significa? Né? Nós acabamos de falar ali, né? Que a água ela está em tudo. Onde a água está presente em nosso dia a dia? Falamos também, né? Pensa aí numa situação em que a água está presente no seu dia a dia, né? Lavar as vasilhas, tomar banho, beber a própria água, né? Para matar a sua sede, molhar as plantas, né? Então, a água está presente no nosso dia a dia
praticamente em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, tem aí o texto 1, você leu, Planeta Água, que ele vai até a página 81, certo? E agora nós vamos corrigir, tá? A página 81. Vamos lá. Livro aberto. Vamos lá na correção da página 81. A questão 1 está assim. Relacione o título do texto ao seu assunto, né? Então, o título do texto lá é qual? Planeta Água. Então, relacionar o título do texto ao assunto. O título relaciona-se com o assunto porque, ao longo de todo o texto, o autor menciona a água em suas diversas formas e estados, presente em diversas situações do cotidiano do planeta. Nós já aprendemos lá sobre os estados físicos da água, certo? Sólido, líquido e gasoso. E lá no texto tem o picolé, né? A água está em estado sólido, né? A água do mar está em estado líquido, né? Então, o título relaciona-se com o assunto porque ele menciona a água em diversas formas, tá bom? Questão 2. Procure no dicionário os significados das palavras em destaque na letra da canção e registros. Então, nós temos lá, ó, em destaque, grotão e igarapés. Então, nós tínhamos que procurar o significado dessas duas palavras. Então, grotão, grande gravidade que se forma pela ação da água de chuva. Igarapé, pequeno rio, estreito e navegável, que nasce na mata e deságua em um rio maior. Então, nós temos aí, copia aí. Se você errou, você conserta, tá? Aqui, gente, grotão não é grande gravidade, não. É grande cavidade. Deixa a professora corrigir aqui. Coloquei errado aqui. Espera aí, só um pouquinho. Para me corrigir aqui. Não quero ver. Aqui, ó. É grande, é cavidade, não é gravidade, não. A professora está ficando doida, professora. Isso aqui é igual a letra minúscula, né? Grande cavidade, tá bom? Que se forma pela ação da água da chuva, ok? Então, vamos lá. Igarapé, já falamos, né? É um pequeno rio estreito e navegável que nasce na mata e deságua em um rio maior. Tudo bem até aí? Então, vamos lá para a questão 3. Questão 3 é o seguinte. De acordo com o texto, cite os locais onde há água em nosso planeta. Tá? De acordo com o texto, de acordo com o que está escrito lá no texto. Então, de acordo com o texto, os locais onde há água em nosso planeta são... Então, tá lá, ó, fonte, né? No grotão, que agora você já sabe o que é, né? Uma cavidade que se forma pela ação da água de chuvas. No riacho, no ribeirão, nos rios, nas cascatas, nos lagos, nos igarapés, no arco-íris, na lágrima e no fundo da terra, né? De acordo com o texto, tá? Nós podemos encontrar água em outros lugares? Sim. Mas aí está pedindo o quê? De acordo
com o texto: cite os locais onde há água em nosso planeta. Correto? Se você colocou que não está no texto, desmanche e conserta, tá bom? Porque aí está pedindo de acordo com o texto, tá? Questão 4. Em alguns momentos, o autor refere-se à água como se fosse um ser humano. Comprove essa afirmativa com elementos do texto. Tá? Ele compara a água como se a água fosse um ser humano. Então, como que nós vamos comprovar? Então, olha lá, quando ele fala assim, olha, inocente riacho. Quando ele fala assim também, ó, dormem tranquilas. Quando ele fala alegre arco-íris, gotas de água da chuva tão tristes e voltam humildes, né? Ele está se referindo aí à água como se fosse um ser humano, tá? Então são essas. Inocente riacho, né? Lá em cima, olha, água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, né? Aí depois ele fala lá, olha, dormem tranquilas. E depois dormem tranquilas nos leitos dos lagos, águas dos igarapés. E depois, quando ele fala alegre, arco-íris, olha lá, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva. E ele fala, olha, tão tristes, né? São lágrimas na inundação. Aí lá no último ele fala, olha, águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes. Voltam humildes. Então, a questão 4 são essas aí, tá? Ele refere-se à água como se fosse um ser humano. Questão 5. Vamos lá. Página 82, questão 5. Lá fala assim: para o autor, as gotas de chuva podem ser alegres ou tristes. Justifique, tá? Por que que ele fala que as gotas de chuvas podem ser alegres ou tristes? Ele fala lá que as gotas de água da chuva podem ser alegres quando formam um arco-íris, correto? Então, quando está formando um arco-íris, vai trazer o quê? Vai trazer alegria, né? E podem ser tristes quando causam inundação. Vai trazer o quê? Vai trazer tristeza. Então, coloca a resposta aí na número 5. A número 6. Depois de ler esse texto, você concorda que a Terra é o planeta Água? Por quê? Essa questão aí, ela é pessoal, né? Você concorda que o planeta, que a Terra pode ser considerado o planeta Água? Então, você vai escrever e vai justificar, né? Vai colocar o porquê você concorda, se você concorda ou não, né? Não se esqueça aí, né, de enfatizar o quê? A importância da água, tá? E veja aí, por que você colocou o sim e por que você colocou o não. Eu acredito que a maioria de vocês vai colocar sim, né? Mas quem colocou não também tem a sua opinião, tá bom? Quando a gente voltar, a gente pode ouvir as opiniões de vocês, sem problema nenhum, né? Então, coloca aí, ok, corrigido, tá bom? E a data que você está fazendo a correção, tá? Essa aula é a aula de dia 23,
né? Se você está fazendo a correção hoje, junto comigo, no mesmo dia da aula, que você está vendo o vídeo, então coloca aí, ok, corrigido, tá bom? Agora, nós vamos corrigir uma atividade que eu enviei para vocês fazerem no caderno. Lembram? Vocês receberam aí essa matriz no WhatsApp de vocês? Pega aí o seu caderno, dá um tempinho para você pegar o seu caderno, para a gente corrigir. Vamos lá. Então, está falando sobre acentuação, né? Foi uma revisão que nós fizemos, né? De acentuação da sílaba tônica, né? Das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, vamos lá. Quais são as palavras de cada quadro que devem ser acentuadas? Então, nós temos várias palavras aí, e algumas dessas palavras, elas devem ser o quê? Acentuadas, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Então, olha lá. As palavras que devem ser acentuadas, né? Usando o acento circunflexo. Pêssego, lâmpada, tricô, ambulância e cômoda, tá? São as palavras que você vai usar o acento circunflexo. Agora, as palavras que você vai acentuar usando o acento agudo. Que tá errado aqui, ó. A professora Heloísa colocou ônibus aqui. A professora também erra, né, gente? Quem não erra nessa vida? Hã? Todo mundo erra, não erra? Deixa eu consertar, né? É bom que a gente pode consertar quando a gente erra, não pode? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ônibus não é aqui não, né? Professora, ônibus não é aí. Ônibus é com acento circunflexo. Então, vamos colocar ele aqui, né? Ônibus aqui, vamos tirar o ônibus daqui. Então, as palavras com acento agudo. Deixa eu ver se eu errei mais alguma aqui, né, gente? Porque tem mais errada não. Então, vamos lá. Vamos voltar, então. Então, as palavras com acento agudo. Então, aqui acrescenta aí, ó, ônibus, tá? Vamos lá. Árvore, boné, sofá, café, água, régua, médico, lápis, ótimo, pé, mágico, férias, saída, também, técnico, armário, óculos, jacaré, automóvel, tênis, máquina, relógio, sílaba e horrível. Então, são as palavras que devem ser acentuadas, né? Com acento circunflexo e com acento agudo, correto? A próxima, questão 2. Podemos classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas de acordo com a sua tonicidade. Lembra? De acordo com a sílaba tônica, né? Faça um quadro e separe as palavras da atividade 1 em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Então, as palavras lá da atividade 1. Então, você ia fazer esse quadro aí, ó, tá? E colocar as palavras. Então, vamos lá. Relembrando, palavras oxítonas são as palavras que têm a última sílaba acentuada. Palavras paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba, a sílaba mais forte, né? E palavras proparoxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba, a sílaba mais forte, tá? Oxítona última, paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima. Então, as palavras lá da atividade anterior que são oxítonas: boné, sofá, café, pé, também, jacaré e tricô.
As palavras paroxítonas. Ambulância, ó, última, penúltima. Água, régua, lápis, férias, horrível, saída, relógio, armário e automóvel, última, penúltima. E as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas. Pêssego, lâmpada, cômoda, sílaba, árvore. Vou sem acento aqui, vou consertar lá e vou colocar, tá bom? Deixa eu só terminar de falar aqui. Máquina, ônibus, médico, ótimo, óculos, mágico e técnico. Então, vamos consertar lá a palavrinha que ficou sem acento aqui, ó. Qual que foi? Não, né? Nessa não, né? Aqui. Qual que foi que ficou sem acento, gente? Aqui, ó. Achei. Árvore. Né? Acento no A. Árvore. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Vamos para a próxima. Questão 3. Complete as frases. Então, tá aí. Quando a sílaba tônica é a penúltima, né? Acompanhamentos. Olha lá, acompanhamentos, né? Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, agora a palavra aí, ó, acompanhamentos, a palavra é classificada como paroxítona. Isso mesmo. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ao exemplo que eu coloquei aí, ó, abóbora, última, penúltima, antepenúltima. A palavra é classificada como proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a última sílaba, mamão, ão, né? Sílaba tônica, ão. A palavra é classificada como oxítona. Então, ficou paroxítona, proparoxítona e oxítona. Acertou, coloco certinho, bom? Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação. Então, nós temos lá ônibus, saída e ilhéus. Tá correto aqui? Tá, ônibus está correto, saída está correto e ilhéus está correto. Óculos, sabará e vídeo. As três estão acentuadas corretamente. Íntimo, sílaba e rúcula, corretamente. Operário, sanitário e Goiânia, certinho. Goiás, amônia, economia. Está errado aqui, qual que não tem acento aqui? Aqui, né? Economia. Não tem um acento circunflexo aqui. Tá bom? Então, aqui você vai marcar a letra E. Então, acabamos aqui a correção, né? Das páginas 81 e 82. A correção das atividades do caderno, correto? Então, para a nossa aula de português de hoje, é isso. Você vai fazer essas correções aí, tá? Não deixe as suas atividades se acumularem. Faz tudo no dia da aula certinho, tá bom? Para você não ficar com o seu tempo depois, muita coisa para você fazer, né? Não esqueça, você não está de férias, tá bom? Nós estamos em casa, mas nós não estamos de férias. Então, siga o seu horário como se você estivesse na escola, tá bom? O horário do dia, faz as suas coisas, tá? Beijo para vocês, tá, crianças? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?